Em meados de 2015, aproximadamente, começou a surgir uma onda nas redes sociais anti-esquerda. Essa onda era anti-PT, anti-Dilma, anti-Lula, anti-esquerda, e ela se baseava praticamente num terrorismo psicológico que foi feito nas redes sociais, o chamado fantasma do comunismo. Eles começaram a associar a esquerda toda como se a esquerda fosse comunista e começaram a pregar medo na população. Isso acompanhado por crise na Venezuela, crise na Argentina, que eram países governados pela esquerda, ajudou a alimentar esse medo na população. E até hoje vocês vão ver nas redes sociais de extrema direita, eles dando a entender que se você é de esquerda, você é comunista, você é socialista, socialista de iPhone, não sei o que, etc e tal. Essas teorias, que começaram originadas por Olavo de Carvalho, elas se baseiam na ignorância política dessas pessoas, que não sabem nem o que é direita e esquerda e nem o que é comunismo. Então eu vou fazer um vídeo aqui para explicar esses conceitos para vocês entenderem. Primeiro, a Europa era cheia de monarquias absolutistas. Aí nós tivemos a chamada Revolução Francesa, que derrubou o rei Luís XVI. Com a queda do rei, a queda do muro da Bastilha, etc., a monarquia francesa adota a democracia. E a democracia francesa surge com pessoas à direita do rei e à esquerda do rei, os jacobinos e os gerondinos. As pessoas à direita do rei eram os mais conservadores, ligados à igreja, elite, fazendeiros, aos burgueses da época. À esquerda do rei eram os mais progressistas, os defensores de minorias, os mais pobres, etc, etc, etc. Então, a Europa começa a se redemocratizar, principalmente a partir da Inglaterra, quando surge a Carta Magna, onde surge a Câmara dos Comuns, que seria o nosso Congresso, onde o povo tem representatividade através de um parlamentar. Então essas monarquias elas começam a surgir tendo direita e esquerda, ou seja, a direita historicamente é mais conservadora, ligada ao cristianismo, a pautas morais, essas coisas, e a esquerda é historicamente mais progressista, preocupada mais com pautas sociais e minorias, pobres, negros, homossexuais, mulheres, etc. Mas toda democracia tem direita e esquerda, e toda democracia tem alternância de poder. Nos Estados Unidos, por exemplo, apesar de haver mais que 2 partidos, lá historicamente tem 2 partidos que alternam o poder, que são os republicanos, que têm um viés mais de direita, e os democratas, que têm um viés mais de esquerda. E eles alternam constantemente o poder, e você não vê ninguém falando que os Estados Unidos é comunista ou socialista. Mas lá não tem partido de esquerda? Tem, inclusive o Joe Biden, que é o presidente atual, ele é de esquerda. Isso faz dele um comunista? Mas na cabeça dos bolsonaristas, todo mundo que é de esquerda é comunista e é socialista automaticamente. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. O comunismo, na verdade, ele surge com Karl Marx. Na verdade, a ideia original não era dele, Ele já tinha sido influenciado por ideias de filósofos anteriores a ele, inclusive a República de Platão e a própria Bíblia, no livro de Atos, que é dito ali no capítulo 2, que as pessoas depositavam seus bens aos pés dos apóstolos e eles partilhavam tudo em comum. Então essas ideias bem anteriores foram influenciando, um autor foi influenciando o outro até chegar ao Karl Marx. E o Karl Marx ele surge dentro de um contexto, que é a Revolução Industrial. O Karl Marx via o trabalhador sendo extremamente explorado naquelas fábricas inglesas, até crianças, mulheres grávidas, a mulher estava às vezes no 9º mês já de gestação e estava lá numa máquina trabalhando. E o Karl Marx entendia que essa exploração gerava desigualdade social, porque enquanto o trabalhador estava ali produzindo riqueza, só quem ficava com a riqueza era o dono da fábrica. Então o Karl Marx falava, o acúmulo de capital gera desigualdade social. É parecido com aquele filme O Poço, não sei se vocês já viram, onde eles estão numa prisão, antes de entrar na prisão eles perguntam qual é o prato favorito daquela pessoa, e lá em cima eles fazem o prato de todos aqueles prisioneiros. Mas os que estão em cima eles comem tanto que falta para os que estão embaixo. Quer dizer, tecnicamente a comida daria para todo mundo, mas como alguns comem mais, outros morrem de fome. Então era essa a crítica de Marx. Ele falava, poxa, se o dono da fábrica não ganhasse tanto, se ele pagasse um salário melhor, ou melhores condições de trabalho, ou menos trabalho para aqueles funcionários, haveria um pouco mais de igualdade. Mas Marx viu, sob a sua ótica de filósofo, que aquele excesso de exploração dos capitalistas estava gerando desigualdade social. Enquanto um dono de uma fábrica, por exemplo, de sapato, estava lá rico, com seu carro, com seu automóvel, com seus empregados, o trabalhador mal tinha o que comer, porque era muito mal pago e mal remunerado. Então Marx, filosofando, ele acreditava que a sociedade ela tinha que ter um pouco mais de igualdade social e menos capital. Então, tecnicamente, o comunismo em si, ele é o quê? Ele é a ausência de capital, ou seja, você não pode ter um acúmulo de capital concentrado na burguesia, porque senão você está só explorando as classes mais pobres da sociedade. Ele é o fim da propriedade privada para meios de produção, tá? Eu sei que tem pessoas aí que vão mentir e falar que o comunismo vai tomar sua casa, seu carro, que você não pode ter nada num país comunista. Não é verdade, pessoal. Na verdade, o comunismo é contra a propriedade privada dos meios de produção.
Porque, que nem esse exemplo da fábrica, se a fábrica, em vez de ser propriedade de um burguês, se ela fosse propriedade dos próprios trabalhadores, eles iam ganhar conforme eles produzissem. Produziu mais, ganha mais, produziu menos, ganha menos, mas eles iam ganhar um valor mais justo pelo que eles produzissem. E não ter que destinar a maior parte para o patrão. Então era isso que Marx defendia. E o terceiro pilar, que é fundamental do comunismo, é a ausência de Estado. Porque o Marx entendia que o Estado poderia ser opressor, e além do Estado ser opressor, o Estado pode se tornar uma nova elite. Então, tecnicamente, não existe nenhum país comunista no mundo. Nem a União Soviética, que teve lá a Revolução dos Trabalhadores, nem a China, nem a Coreia do Norte, nem Cuba, nem nada. Porque todos esses países têm um Estado e um Estado forte, algumas vezes até com viés ditatorial. Esses países, o meio de produção ainda não são coletivizados e ainda tem classes sociais. Como, por exemplo, alguns desses países, como, por exemplo, acho que a Coreia do Norte, o Estado praticamente se tornou uma elite, se tornou uma classe social. Então, tecnicamente, eles não chegaram ao ponto do comunismo ainda. Até porque a própria filosofia comunista, eles dão a entender, eles dizem que para atingir o comunismo tem que ter uma fase de transição, que é o chamado socialismo. Então, esses países que eu mencionei, eles seriam basicamente experimentos socialistas. E esses experimentos socialistas, alguns acabaram tendo regimes mais duros, até para impedir que os capitalistas voltem, tomem o poder e voltem a haver desigualdade e exploração. Então, tem que ter um pouco a mão do Estado forte. Mas isso se caracteriza mais como uma ditadura socialista, vamos chamar assim, e não como comunismo. Na verdade, o comunismo acho que nunca vai haver no mundo, a não ser que todo o planeta atingisse um grau de consciência e humanidade e empatia pelo próximo bastante, para as pessoas entenderem que quanto mais você come, mais falta comida para o outro. Porque o acúmulo de capital gera desigualdade. Nós temos um exemplo aqui no Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do planeta. Mas é um país que até recentemente, segundo dados, tinha 33 milhões de pessoas passando fome e mais 20 milhões em situação de insegurança alimentar, sem saber se iam conseguir se alimentar durante um mês ou não, num país que mais produz alimento no mundo. Por que acontece essa desigualdade? Porque aquilo que o agro produz, que eu já falei aqui no vídeo, muito bom esse vídeo, tá? Que nós que carregamos o agro nas costas, tudo aquilo que o agro produz, a maioria são commodities, são para exportação, para mandar para outros países. Então falta para o mercado interno, e o mercado interno acaba encarecendo, os preços ficam muito caros. Adianta a gente morar num país que tem uma das maiores criações de cabeça de gado do planeta, mas aí você vai comprar um pedacinho de carne a quase 50 pau? Não adianta. Agora, se o agro abastecesse mais o mercado interno, aí sim o preço ia cair, todo mundo ia poder comer sua carninha à vontade. Mas só que o agro, eles querem ganhar cada vez mais, e eles ganham mais exportando do que vendendo para os próprios consumidores aqui no Brasil. Então é isso que Marx falava, o acúmulo de capital gera desigualdade. Para aumentar o capital deles, para eles ficarem cada vez mais ricos, aqueles latifundiários gigantes, cada vez mais falta para a gente. Então gera desigualdade social. Se eles tivessem uma consciência mais humana e abastecessem mais o mercado interno, ou pelo menos de uma forma mais igual, com certeza eles não iam ficar tão ricos, mas haveria menos desigualdade social. Então o acúmulo de capital gera desigualdade social. Tá? Esse do agro é só mais um exemplo. Eu vou colocar aqui na tela final esse vídeo, que ele ficou muito, muito bom, para vocês entenderem que é o dinheiro do nosso trabalho, dos nossos impostos, que mantém o agronegócio, para eles ficarem cada vez mais ricos. Tem pessoas aí nas redes sociais que falam que o agro carrega o Brasil nas costas, que o agro gera riqueza. Na verdade, o agro só gera riqueza para o agro, para os latifundiários. Para a gente, não. É que nem eu falo, não adianta você morar num país rico e ser pobre. País rico não é sinônimo de povo rico. Tem países aí que o PIB é bem menor que o Brasil, mas que o povo vive em condições muito melhores que o brasileiro. Porque país rico não é sinônimo de povo rico. Tá? O comunismo também entende que o monopólio é fruto do capitalismo. O capitalismo exagerado, para a pessoa fazer riqueza e ficar rico, os burgueses no caso, eles acabam monopolizando as coisas. Isso acaba gerando também desigualdade. Isso aconteceu inclusive no país mais rico do mundo, né, os Estados Unidos, o país mais capitalista do mundo, onde na era industrial americana, aqueles gigantes da indústria, né, como o Vanderbilt, o Commodore, o John Rockefeller e todos aqueles lá, JP Morgan, eles tinham monopólio sobre certos setores. Aço, óleo, energia elétrica, etc. E eles ficavam cada vez mais ricos. E numa época que a América não era tão rica assim em população, né? A população não era tão rica. Eles tinham acabado de sair passaram inclusive por aquela crise, né, de 1930, onde eles ficaram tão pobres que tinha mães americanas vendendo até os filhos para ter alguma comida. Só para vocês terem uma ideia. Aí o governo americano criou uma lei antitrust, uma lei antimonopólio. Porque mesmo sendo um país capitalista, eles tiveram uma visão semelhante à de Karl Marx, que o acúmulo de capital estava gerando desigualdade.
Então, enquanto esses magnatas aí estavam ficando cada vez mais e mais e mais milionários, o John Rockefeller, por exemplo, ele chegou a ser considerado o homem mais rico do mundo, de tão rico que ele era. Enquanto eles estavam acumulando mais e mais e mais e mais capital, o resto da população não tinha riqueza. E a América era super rica nessa época por causa disso, por causa da expansão industrial. Mas é que nem eu falei, não adianta o país ser rico e o povo ser pobre, porque alguns monopolizam o capital, enquanto que os outros passam necessidade. Aí eles criaram essa lei antitrust, desmembraram essas companhias deles que eles tinham, que era só monopólio, para dar espaço à concorrência. E com a concorrência gera uma queda de preço, então tudo fica mais acessível a todo mundo, tá bom? Então o comunismo, pessoal, para finalizar aqui o vídeo, na verdade ele não existe, tá? O comunismo é só uma ideia utópica e ainda vai demorar para a humanidade atingir o grau de evolução para poder aceitar as sociedades mais igualitárias, como o comunismo, sem Estado, sem classe social, sem dono de propriedade privada em meios de produção. Então vai demorar muito para isso. Agora, esquerda e direita tem em todo o planeta. Ser de esquerda não quer dizer que você é necessariamente comunista, apesar do comunismo estar no aspecto político da esquerda. Mas você pode ser de esquerda, como por exemplo o Lula, né, o PT. O PT é um partido de esquerda, que ele governa mais para os mais pobres, para minorias, etc. Mas não é um partido comunista, como acusam por aí. Até porque o Lula nunca fez nenhuma dessas práticas comunistas. Fim do Estado, fim da propriedade privada, fim das classes sociais, etc, etc, etc. O Lula, ele é até criticado por setores da esquerda, porque ele é mais do centro até, né? O Lula seria mais um socialista, digamos assim, onde ele defende que o Estado exista para ajudar a combater as desigualdades sociais. Como, por exemplo, o Lula foi o presidente que mais fez programas sociais no Brasil. Então, comunismo, na verdade, não existe. Esquerda tem em todo lugar do mundo, até nos Estados Unidos, que é capitalista. Ser de esquerda não quer dizer que a pessoa é comunista. E o comunismo, por enquanto, não teve nenhum país que teve regime comunista. O mais próximo que nós já tivemos de um comunismo foi aquela experiência dos kibbutz em Israel, porque ali a propriedade era coletiva, eles não tinham Estado e não tinham classes sociais. Eles produziam tudo em conjunto e tudo era dividido entre eles. Ou o mais próximo que nós temos também, que é na Bíblia, no livro de Atos. Ali sim era um experimento comunista. Agora, na realidade, nenhum país até hoje atingiu o nível de comunismo. Tá bom, galerinha? Gostou do vídeo? Dá um like aí, que isso ajuda a aumentar o alcance da atividade, tá? O YouTube hoje em dia está com uma frescura e tal, não notifica mais os inscritos. O algoritmo ele é mais difícil para quando você é de esquerda, sabia disso? O algoritmo favorece mais canais de direita, bolsonaristas. Então, só com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir ir boicotando esse bug do YouTube e atingindo mais pessoas. Se já é inscrito, ativa o sininho. Se for se inscrever agora, já ativa o bendito sininho para ser notificado quando eu faço um novo vídeo, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.